Quando é o momento de vender uma ação? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, pessoal, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E pessoal, gostaria de lembrar que a partir de amanhã, às 8h30 da manhã, eu vou fazer uma semana toda ao vivo, falando sobre o mercado, sobre minhas teses de investimento, minha visão estratégica, que fez com que eu tivesse uma performance excelente nessa quarentena. Tudo aconteceu aqui, na sala 53, onde eu praticamente morei nos últimos 4 meses. Então, quem quiser participar, conteúdo gratuito, o conteúdo vai ser gratuito, tá? O link está aqui embaixo, vai ser num outro ambiente. Se inscrevam, começa amanhã às 8h30 da manhã. Vamos lá, sem dúvida essa é uma das perguntas que eu mais recebo, Quando que é o momento certo, Como acertar quando vender uma ação? Bom, já adianto que não existe mágica, Assim como nas outras profissões, o mercado financeiro também não é uma ciência exata, apesar de utilizar instrumentais das exatas, não existe um indicador que fale, olha, o momento de vender é esse e a gente vai acertar exatamente o cu da mosca. Isso é impossível, Já falei isso no fundo, no meio da crise, que era quando comprar, fazia a menor ideia, mas quando estava bem descontado, poderia cair mais. E o momento de vender é o momento que você julgar através da sua tese. Mas o ponto que eu quero trazer para essa conversa muita gente me pergunta e não tem ideia de quando vender uma ação, e a resposta está na compra. Por que você comprou? Eu quando compro, o investidor quando compra, um gestor ou um analista, tem uma tese. Você compra por algumas razões, Além de valuation, que é um negócio complexo e não faz sentido para todo mundo ficar olhando, mas existe uma tese básica porque você investiu numa ação. Você não compra simplesmente uma empresa. A empresa hoje, como ela está, já é dado. Isso já está de alguma forma precificado. O que você compra é o futuro, são projeções do que aquela empresa vai fazer. Se ela vai crescer, ganhar mercado, o que transformacional ela vai conseguir fazer. É isso que o investidor compra e é isso que ele tem que saber. 3 ou 4 pontos de por que ele está comprando essa ação, e aí com esse case, com isso na cabeça, ele vai saber quando vender. Vamos lá, eu trouxe recentemente no canal minha recomendação de Petro. Falei, Petro é uma recomendação de compra. E por quê? Basicamente, minha tese de investimento está pautada. Desconto do nível atual de petróleo não fazia sentido. Petróleo, mesmo negociado no nível baixo, resultava em uma geração de caixa, um EBITDA estimado para Petro, que dava um target price bem acima do que estava sendo negociado. A empresa está passando por um momento de desalavancagem, ela está reduzindo a dívida dela e vendendo ativos que não fazem parte da atividade core dela, e ela teve uma melhora na gestão em função de políticas públicas. A empresa estava focada em gerar valor para o acionista e não servir de instrumento político. Basicamente, isso pauta a minha tese de compra de Petro. Então eu tenho isso na minha cabeça. Se tudo isso continuar evoluindo e a Petro chegar em 30, 35, pode ser que eu encerre minha posição, se nada de novo acontecer. Aconteceu tudo que eu pensava que ela estava acontecendo, E isso já está precificado. Se não tiver nada de novo, está no preço. Se algo der errado no meio do caminho, provavelmente é uma análise para se repensar. Magalu, por exemplo. Quem compra Magalu? O que tem na cabeça? Crescimento. É uma empresa de forte crescimento, que tem um histórico de crescimento aí nos últimos 5 anos. Crescimento de receita, de rentabilidade, investimento em tecnologia. A primeira a se posicionar como um e-commerce, muito mais que um e-commerce, a Magalu já é uma empresa de tecnologia, e tudo isso justifica ela ser negociada com múltiplos EV/EBITDA de 70, 80, 100 vezes. Se tudo isso que ela está fazendo, se a partir do momento ela não conseguir entregar mais esse crescimento, o case está comprometido, não faz mais sentido. E aí sim é o momento de repensar a posição e pensar em vender a ação. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que o ponto de saída tem que estar correlacionado ao racional de por que você entrou. Senão, se você não sabe por que você entrou, você não sabe por que vai sair. Pode dar errado, muito errado. É a receita para fazer coisas erradas na bolsa. Então, vou pegar mais alguns exemplos aqui. Via Varejo. Via Varejo é um outro exemplo. O Via Varejo é uma empresa do varejo brasileiro, que tinha
85% da receita dela atrelada ao comércio físico, né, e 15% ao digital. E no ano passado ela decidiu fazer um turnover, mudou a gestão e está querendo se posicionar cada vez mais no mercado do e-commerce. Então é uma empresa que está fazendo um turnaround, está fazendo uma mudança e mudando o caminho. O que mostra, né, se a gente comparar ela com Magalu, já fiz um vídeo, né, mas o valor de mercado dela é 20% do da Magalu. E se a gente pegar a geração de caixa, é praticamente a mesma. O EBITDA das duas são muito parecidos. Ou seja, né, uma empresa de varejo físico não é tão... não tem múltiplos tão altos, o valuation dela é muito mais baixo em relação ao e-commerce. Essa empresa decidiu fazer uma mudança e se posicionar como e-commerce. E está conseguindo entregar resultados. Então, esse valuation começa a ser negociado em níveis maiores. Então, essa relação, né, entre Magalu e Via Varejo começa a se reduzir. Lógico que é impensável chegar no mesmo nível, né, por enquanto, pelo menos hoje, mas isso começa a se reduzir. Então, esse é o case. Quem está comprado em Via Varejo está pensando nisso. E essa empresa tem que entregar, ela começou a entregar, né, e tem que entregar trimestre após trimestre esses resultados. Ela precisa mostrar que ela está conseguindo crescer no e-commerce, investir em tecnologia e tudo isso está gerando receita e resultado, tá? Uma outra tese que eu tenho, que eu já trouxe aqui no canal, são dos bancos tradicionais. Eu gosto muito dos bancos tradicionais, acho que são extremamente descontados, né? Se a gente pegar em preço-lucro, abaixo de 10 na média todos eles. E isso porque existe uma concepção no mercado que os bancos digitais vão tomar o mercado e vão ser os novos bancos aí a assumir o futuro, que na minha visão não faz sentido nenhum. Então, minha tese está pautada em quê? Em que os bancos tradicionais ganham dinheiro e vão conseguir se adaptar, eles são digitais na minha visão, eles só não se posicionam como, eu já falei alguns pontos em relação à XP, toda essa polêmica aí que faz parte dessa mudança, mas essa é a minha tese, basicamente, se a gente pegar aqui um desconto de valuation, uma forte, tem um track record de rentabilidade muito forte, eles são digitais sim, e tem muito mais informação para conseguir dar crédito e por isso vão ser, não vão deixar que os bancos digitais tomem o mercado rentável deles. Bom, então, isso está pautado numa tese. Se algo acontece, né, ou se isso se concretiza, provavelmente não tiver nada novo, é o momento de sair. Mas o que eu vejo que mais me chama atenção no mercado, principalmente pessoa física, né, o pessoal fica mandando mensagem, eu vejo as discussões das conversas, né, dos vídeos aqui. E, por exemplo, no mercado institucional é comum, assim, os gestores, né, analistas, a gente sai para almoçar, conversa, todos os bancos, não existe nenhum tipo de... o mercado é muito pequeno. E é normal as pessoas errarem, errar faz parte, como toda profissão. Você precisa acertar mais do que você erra, e o ponto é, quando você vê que um call não deu certo, você reajusta, repensa, se não faz mais sentido, se a empresa mudou, se o case mudou, se a tese que você comprou não existe mais, seja pelo motivo que for, né, por uma estimativa errada sua ou por uma questão exógena de uma mudança estrutural, né, pensando há 6 meses atrás, em janeiro as pessoas deviam comprar muito estúdios, né, de 15 e 20 metros achando que isso ia explodir e espaços compartilhados em escritórios. O mundo mudou de uma forma absurda em função de uma pandemia. Isso é algo exógeno, tá? Então, esse tipo de coisa muda e o analista, o investidor, tem que perceber isso e mudar, né? E não se agarrar a essa mudança, ao erro e não querer soltar de jeito nenhum. Por exemplo, um caso claro, né, é o de IRB. Muita gente fala de IRB, eu já comentei várias vezes aqui no canal de IRB, né? A Levante tinha uma recomendação em uma das estratégias de IRB. Era uma empresa queridinha, era uma empresa redonda, né? Os números estavam lá, estavam todos bonitos. E teve um problema no início do ano, a gente tentou, debateu todo mundo, viu que aquilo fazia sentido, que o problema levantado fazia sentido. A empresa não conseguiu responder e a gente decidiu recomendar a saída da ação, mesmo com resultado negativo. No momento, lá foi no início de fevereiro, a gente recomendou a saída a 35,70. O primeiro prejuízo é o melhor possível, né? Você estava comprando uma tese. Essa tese não existe mais, não adianta ficar
se abraçando, né, a empresa, torcendo, porque daí em diante você não deixa de ser investidor, você vira um torcedor. Então isso é uma das coisas muito importantes para o investidor, saber errar e saber sair de uma ação quando o case se demonstrou não mais compatível com o que tinha sido desenhado, né, com as estimativas. CVC é um outro exemplo. Por exemplo, eu recomendei CVC o ano passado, eu entrei nessa ação numa posição próxima a R$60, a 65 eu saí de metade com lucro, depois disso tiveram alguns problemas, a empresa começou a cair, eu julguei ali naquele momento que estava descontado e que parecia que a empresa conseguiria dar uma mudança, né, entregar rapidamente uma melhora. Depois disso as coisas pioraram, eu recomendei saída a R$43. Com prejuízo porque não fazia mais sentido, o case que eu tinha comprado não existia mais. Então não fazia sentido aquele investimento. Então naquele momento julguei sair, a ação chegou a ser negociada a R$5. Como eu falo, o investidor, né, tem que entender por que ele comprou. Se as coisas mudaram de alguma forma que não são mais compatíveis com o desenho, com a estratégia de investimento inicial, e aquilo está indo para um lado negativo, ele tem que vender. Não existe esse apego, tá? Eu vejo muita gente falando que buy and hold, eu compro e nunca vendo. Isso é muleta para falar que está sempre certo, tá, gente? Acho que tentem olhar para investimento com uma forma um pouquinho mais racional, tá? Então esses são os principais pontos, né? Olhar muito mais para a tese de investimento de que você decidiu, por que você decidiu investir numa ação. E aí então, a partir dela, você decide quando sair. Essa é a correlação, né? Bom, se você não sabe por que você entrou, dificilmente você vai saber o momento certo de sair. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.